Olá, bem-vindo ao Ordem do Dia. Hoje vamos tratar de um assunto que gera muita discussão. A prisão de condenados em segunda instância autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O sistema é péssimo e, de novo, para favorecer o andar de cima. Com a palavra, o jurista gaúcho Lênio Streck na entrevista da semana. A história de Karine, ex-detenta acusada de tráfico de drogas, que hoje ajuda jovens em processo de recuperação. Quando ele sai do sistema, ele é estigmatizado pela sociedade. E um filme emocionante está em nossa dica cultural, A Condenação. Consideramos o réu culpado, meritíssima. Culpado de quê? Homicídio qualificado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, um programa da TV Cultura em parceria com a OAB de São Paulo. Pela segunda vez, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no voto em plenário, que o condenado pode ser preso antes que esgotem os recursos. A questão é extremamente polêmica porque interfere na Constituição. Pelos cálculos, as cadeias receberiam mais de 3 mil pessoas com sentença em segunda instância. Um sentimento que está na boca de muitos brasileiros. Injustiça. Falta de justiça aqui no Brasil é notória, né? A impunidade, então, essa está em primeiro no topo, né? Foi essa sensação que marcou o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de duas ações movidas pela OAB e por um partido político que contestavam a legalidade da prisão de um réu em segunda instância. Num julgamento anterior, o Supremo tinha decidido que a pena pode ser cumprida antes mesmo do processo chegar ao fim. Este entendimento polêmico foi reafirmado agora pelo STF por 6 votos a 5. Um sistema de justiça desacreditado pela sociedade aumenta a criminalidade. A sensação de que nada vai acontecer é um estímulo para que as pessoas façam coisas erradas. O sistema é péssimo e, de novo, para favorecer o andar de cima. A mim, senhora presidente, causa enorme dificuldade ultrapassar barreiras temporais e partir para soluções que envolvam a privação da liberdade, ou seja, a retirada do tempo dos indivíduos, sem que pelo menos tenhamos, dentro do que o nosso sistema processual penal assegura, uma decisão transitada em julgado. Normalmente, quem entra com uma ação judicial tem o caso julgado na primeira instância. É a porta de entrada do judiciário. Nestes casos, a decisão cabe a um único juiz. Se uma das partes discorda da sentença, pode recorrer a um tribunal de justiça. É a segunda instância, onde a decisão será tomada por um grupo de desembargadores. Caberá a este colegiado revisar ou confirmar a sentença inicial. Ainda é possível recorrer a um tribunal superior e depois ao Supremo, se houver ameaça à Constituição. Normalmente é aqui que os processos terminam. Quando não existe mais chance de recursos, considera-se que o caso transitou em julgado. Aí é que está a polêmica. A Constituição prevê como garantia fundamental que ninguém será considerado culpado até este momento. O Código de Processo Penal estabelece que ninguém poderá ser preso a não ser em flagrante ou depois de sentença transitada em julgado. O Supremo está indo contra a Constituição? Eu acho que está, porque o Supremo reescreveu a Constituição. Aquilo que estão os constituintes derivados, ou seja, o Congresso Nacional proibido de fazer, o Supremo indicado por um homem só, que é o presidente da República, e não por 100 e poucos milhões de brasileiros, declarou nessa decisão e apenas 6 ministros contra 5. Eu considero que eles estão realmente criando uma insegurança jurídica muito grande e nós passamos a não ter a certeza do direito, que devia sempre ser dado pelo Poder Judiciário, em função desse ativismo. Acho que foi um absurdo. A decisão do Supremo pode ter efeito colateral no sistema penitenciário. O país tem mais de 622 mil presos. Com a possibilidade da prisão em segunda instância, é provável que muitas pessoas sejam colocadas atrás das grades antes do previsto. Durante o julgamento no STF, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou a possibilidade de alguém ser preso e depois ter a condenação derrubada. Segundo ele, a cada 3 pedidos de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, 1 é concedido.
Isso indica que houve algum tipo de erro, ainda que seja um erro de natureza processual. O erro quanto ao regime prisional. Se mantiver alguém em regime fechado que deve cumprir sua pena em regime aberto, isso é abominável, a meu ver. Abominável. E já não, só por isso já não se justifica a prisão após a decisão de segundo grau. Cada vez que alguém for preso e depois solto, o que vai acontecer? Ele tem direito a uma indenização por danos morais. E tendo direito a uma indenização por danos morais, quem vai ter que pagar é o Estado. Mas não é o Estado que paga, quem não tem dinheiro próprio. Somos nós, contribuintes, que vamos pagar. 40% dos mais de 622 mil presos no Brasil ainda aguardam julgamento. Ou seja, ainda podem ser inocentados. Muitos passam anos encarcerados até conseguirem provar que não participaram de crimes. E a morosidade da justiça contribui para esse cenário. Seis dias que pareceram 6 anos. Foi o tempo que o José Délcio dos Santos ficou preso injustamente. Quase 10 anos atrás, ele teve o documento de identidade roubado em São Paulo. No Acre, um criminoso passou a usar o nome dele. Quando a justiça expediu o mandado de prisão para o assaltante, sobrou para o verdadeiro José Délcio. Douglas Wallace Ricardo, 23 anos, é humorista e trabalha como gerente no restaurante da família em Santo André, no ABC Paulista. Em março deste ano, foi preso, acusado de participar do assalto a uma casa. Ele tinha sido reconhecido por uma vítima, que depois voltou atrás. Ficou 37 dias preso. Se uma vez preso injustamente já é terrível, imagine 2 vezes. Foi o que aconteceu com Márcio Batista de Carvalho, 41 anos. Em 2015, o auxiliar de cozinha ficou preso por 2 meses, a primeira vez, numa cadeia em Águas Lindas, em Goiás, por receptação e formação de quadrilha. A segunda, este ano, ele passou 15 dias na Papuda, em Brasília, pelos mesmos crimes. São os presos pela injustiça, casos que expõem as falhas dos procedimentos judiciais. Prende-se muito pessoas em flagrante, prende-se muito os mesmos suspeitos de sempre, prende-se muito pessoas sem um necessário trabalho policial. Também as próprias estatísticas apontam que, por exemplo, os crimes de autoria desconhecida têm um índice de resultado, de descoberta do eventual autor muito pequeno, na ordem de 5%. Ora, isto também significa alguma coisa. 40% de toda a população carcerária brasileira é composta por presos provisórios. Uma pesquisa do Instituto Sou da Paz, feita no Rio de Janeiro, analisou mais de 7 mil casos de presos em flagrantes. 54% deles foram encarcerados indevidamente. A construção de um erro pode começar na delegacia e acabar no tribunal. Também existem casos de condenações de inocentes, de quando a justiça tarda e falha. Um dos maiores erros judiciais da história aconteceu em Araguari, Minas Gerais, em 1937. Os irmãos Naves foram condenados e cumpriram pena por homicídio. Alguns anos depois, a suposta vítima reapareceu bem viva. Infelizmente, com estas novas decisões que estamos a ver, eu tenho menos chance de justiça ser feita e mais possibilidades de injustiças se configurarem. Me parece que este quadro, afora o lado para além do direito criminal, afora as questões que podem resultar no direito civil, no tributário, no trabalhista, deste novo entendimento sobre o trânsito em julgado, eu vou ter injustiças patentes sendo vistas a todo momento. Oi, meu nome é Rafael
Gostaria de saber como é que funciona a liberdade condicional. A liberdade condicional ou livramento condicional é um benefício dentro do processo de execução, ou seja, para alguém que está cumprindo uma pena. Ele aperfeiçoa o que a gente chama de sistema progressivo, de passar do fechado para o semiaberto e para o aberto, porque a pessoa pode ir de qualquer desses regimes diretamente para a rua. Então, cumprindo determinados requisitos, tendo uma ocupação lícita, fora do sistema penitenciário, a pessoa tem direito a esse benefício. A educação mudou a vida de uma jovem que foi parar na cadeia acusada de envolvimento com o tráfico de drogas. Ela chegou à faculdade e hoje ajuda outros jovens que estão no caminho da recuperação. Vamos conhecer a história da Karine agora em nosso Casos de Sucesso. Depois que saem dos presídios, eles encontram a liberdade, mas não acham emprego. O projeto Segunda Chance, do Grupo Cultural Afro-Reg, ajuda nesta etapa da ressocialização, com uma diferença. Quem faz a ponte entre os empresários e os ex-detentos sabe bem o que é ficar atrás das grades. A Karine é coordenadora do projeto em São Paulo, uma profissional formada na Faculdade de Serviço Social. Ela entrou no mundo do crime com 14 anos. Aos 18, engravidou da primeira filha, mas continuou no tráfico de drogas. Um dia, acabou presa. Foi uma experiência muito difícil. Eu acho que o mais difícil para mim na época era ver o meu pai me visitar. Ele saía de lá com os olhos cheios de lágrima e aquilo cortava meu coração, porque ele não chorava, mas eu via os olhos dele cheios de lágrima. E eu pensava assim, puxa, né, ele não criou uma filha para isso. O que a fez decidir mudar de vida está pendurado nesta correntinha que ela carrega para todo lado. São os 3 filhos. Além deles, outra pessoa da família teve um papel importante no recomeço. A tia, que é professora. Ela incentivou a Karine a estudar. Depois de passar por tanta coisa nessa vida, a Karine desenvolveu uma filosofia própria. Uma porta sempre abre outra. Então, se o egresso chega e não dá de cara com o emprego, ela já encaminha de volta para a escola. Afinal, se todo mundo merece uma segunda chance, o nome dela aqui é oportunidade. Quando ele sai do sistema, ele é estigmatizado pela sociedade. Então, quando ele chega até aqui, ele chega com a esperança de chegar num lugar que vai acolhê-lo bem. Em São Paulo, no Espírito Santo e no Distrito Federal, os governos podem exigir de empresas que vencem licitações a contratar até 5% de ex-detentos de todo o pessoal. Os presos não estão sujeitos ao regime de CLT. Os encargos são normalmente pagos pelo Estado e o salário pode não acompanhar o piso da categoria. As pessoas precisam entender que se essa oportunidade não vier delas, a gente não vai ter uma sociedade melhor. Se eu não emprego o egresso, eu não estou colaborando para a diminuição da violência, eu não estou colaborando para a diminuição da reincidência, porque muitas vezes o egresso ele não quer voltar para o crime, mas ele sai, aí ele não arruma uma porta de emprego, ele não consegue se inserir. A gente fala em ressocialização quando, na verdade, a gente trabalha com pessoas que não foram nem socializadas. Qualquer pessoa tem o direito de decretar prisão em flagrante quando testemunhar um crime. Fique por dentro. A prisão em flagrante visa evitar a fuga do infrator, assegurar a colheita de provas, além de impedir a consumação do delito. Segundo o artigo 320 do Código de Processo Penal, as espécies de prisão em flagrante são: o flagrante próprio, quando o crime está acontecendo ou acabou de ocorrer; flagrante impróprio, quando há uma perseguição policial ao criminoso; e flagrante presumido, quando o criminoso é preso após o delito com armas ou objetos que presumem o ato. O artigo 301 do Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O prazo da prisão em flagrante é de 24 horas. Depois deste prazo, um juiz determina se a prisão vai ser transformada em preventiva ou temporária.
As leis precisam ser interpretadas para que o cidadão possa entender como se chegou até elas. É o caso da prisão de condenados em segunda instância. Por esse motivo, convidamos para a entrevista da semana o escritor e jurista Lênio Streck. O entrevistado desta semana é o jurista Lênio Luiz Streck, que conversou com a nossa produção em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As pessoas estão perplexas e estão preocupadas com a demora nos julgamentos. É muito mais pela demora dos julgamentos do que essa sensação de impunidade, porque a questão da sensação de impunidade se corrige com certeza das punições e rápidas. Isso é uma questão de eficácia do judiciário em cumprir a lei e também o judiciário ter condições, por exemplo, de vagas em prisões, coisa que ele não tem. Então, claro, pesou para o judiciário agiu muito mais por anseios populacionais ou por argumentos de política e moral do que pela Constituição, porque a Constituição ela diz o contrário do que está dizendo o judiciário nesse julgamento. Todas as pessoas que forem presas de segundo grau e que recorrerem e depois ficar constatado que elas eram inocentes, se for constatado uma nulidade ou alguma coisa dessa, o Estado vai ter que indenizar. Esse é o ônus, tem ônus e bônus. Se o Estado acha que tem que prender antes, primeiro ele tem que dar bons presídios, ele tem que ter vagas em presídios, coisa que ele não tem na medida em que ele até já declarou, o STF declarou o estado de coisa inconstitucional do sistema prisional, e segundo, ele tem que estar pronto para indenizar os erros que ele mesmo tenha cometido, por exemplo, esse caso da discussão no Supremo, no STJ, que se descubra que houve um erro. Isso é uma lenda que se criou. Os dados estatísticos, e há muitos, eu mesmo escrevi muito sobre isso, e há dados que mostram que grande parte dos processos hoje que chegam ao STJ e chegam ao Supremo Tribunal, eles são frutos da Defensoria Pública e, portanto, são centenas e centenas de habeas corpus e, além disso, tem toda a questão do regime de cumprimento de pena. Por vezes, há uma diferença do tribunal. Um tribunal condena alguém por regime fechado, ele cumpre a pena diretamente num regime. Se houve erro nisso, e há muitos casos em que o Supremo e o STJ modificam isso, só isso já colocaria o sujeito no outro regime, por vezes em liberdade. Hoje, na falta de vagas, as pessoas ficam em liberdade. Por exemplo, essa questão da própria Lava Jato nem se enquadra exatamente, não há casos diretamente da Lava Jato que se enquadram, por exemplo, nessa questão da presunção agora na legislação que está se discutindo no Supremo, porque os casos são outros, porque estão fazendo delações e outras questões. Gostaria de saber se a omissão de socorro da cadeia. Por ser então um crime de menor potencial ofensivo, ele não permite a clausura da pessoa, a prisão, a cadeia. A pessoa vai para os juizados especiais criminais e pode ser inclusive beneficiado pela transação, que é o pagamento de uma cesta básica para uma entidade carente, e não se discutir nem o processo, se houve ou não crime. Então, não há prisão. A opinião agora é do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. O Supremo Tribunal Federal do nosso país, modificando uma trajetória de ser uma corte garantista, uma corte que serviu de trincheira de defesa dos direitos do cidadão, adotou recentemente uma decisão que afastou uma das nossas cláusulas pétreas, afastou um direito fundamental do cidadão, que é de somente ser considerado culpado em um processo criminal após o trânsito julgado de uma decisão condenatória. Isso representa permitir que o cidadão possa ser preso mesmo antes de saber se haverá uma condenação sua definitiva e qual pena cumprirá. Esse é um grande risco para a nossa democracia, porque fará com que amanhã aquele que possa hoje vir a ser preso tenha, depois de anos, o seu processo finalizado, o seu recurso julgado e, eventualmente, seja
absolvido naquele julgamento, reconhecendo a própria Suprema Corte a sua inocência. E aquele que tiver passado um dia, um mês, um ano, alguns anos preso, quem irá reparar a perda nesse período da sua liberdade? Por isso esse alerta que fazemos hoje através desse programa, conscientizando o cidadão da importância de defender o seu direito. Não podemos recuar 1 milímetro nas conquistas que tivemos com a Constituição Cidadã de 1988 e também tentar sensibilizar os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal da importância de retomar a sua tradição de servir efetivamente como uma trincheira de defesa dos nossos direitos. Meu nome é Renan e eu queria saber se tem um tempo máximo para alguém ficar preso no Brasil. O prazo máximo de cumprimento de uma pena no regime fechado é de 30 anos. Isso não significa necessariamente que uma pessoa vai passar 30 anos na penitenciária. Se ele for punido a uma pena de 30 anos, certamente, pelos benefícios que ele tem direito, ele pode sair antes da penitenciária. Todavia, esses benefícios, eles incidem sobre o valor total da pena. Ou seja, se uma pessoa pegar uma pena de 120 anos, 200 anos, é provável que passe a pena integralmente no regime fechado, ou seja, os 30 anos máximos. Na dica cultural do Ordem do Dia está um filme com a ganhadora do Oscar, Hilary Swank. Em A Condenação, a atriz interpreta a dona de casa que, mesmo sem recursos, consegue se formar em direito só para ajudar o irmão preso injustamente. Este filme é baseado numa história real que começou em 1980 em Ayer, Massachusetts. Acusando Kenny Waters, interpretado por Sam Rockwell, é acusado de matar uma mulher. Ele poderia comprovar inocência se mostrasse que estava no trabalho, mas o cartão de ponto desaparece. Para piorar a situação, 2 ex-namoradas depõem contra. A condenação pelo assassinato é pesada, prisão perpétua. O que diz o júri? O réu é culpado ou inocente? Consideramos o réu culpado, Meritíssima. Culpado de quê? Homicídio qualificado. A irmã dele ouve a sentença sem acreditar no que está acontecendo e promete livrar Kenny da prisão. Ela é Beth Anne, vivida no cinema por Hilary Swank. Diante da injustiça, Beth arregaça as mangas e vai estudar direito para defender o irmão. Marido e filho ficam em segundo plano e a determinação dela é impressionante. Para juntar provas que inocentem Kenny, ela conta com a ajuda de 2 amigos que chegam a vasculhar a delegacia e o fórum para buscar provas. Eles encontram o cartão do restaurante que tinha sumido e descobrem que testemunhas tinham sido coagidas a incriminá-lo. 18 anos depois do crime, Kenny é inocentado graças a um exame de DNA e da perseverança da irmã, que nunca desistiu de provar a inocência dele. Estamos encerrando mais um Ordem do Dia. Marcamos um novo encontro para a semana que vem, sempre trazendo um tema diferente no programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau e uma boa semana.